Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como fugir do inventário, né? Muita gente até se estremece quando escuta essa palavra, né? Muitos, infelizmente, tiveram que passar por esse processo, outros já escutaram, já conhecem alguém que passou pelo inventário e sabe como é árduo esse caminho, né? E a primeira pergunta que a gente tem que fazer é por quê? Por que que eu tenho que fugir do inventário, né? E a resposta ela é simples, né? Infelizmente o inventário ele é caro e ele é muito caro. Além de que na maioria dos casos, 90% dos casos, ele também é demorado. Hoje o inventário ele pode ser um processo judicial ou extrajudicial através de um cartório de notas, mas em ambos os casos o procedimento ele é caro, até porque você tem que muitas vezes antecipar o valor que tem que ser pago, né? Pagar à vista antes de receber o patrimônio que vem para você como herança. Né? E é caro quanto? Quanto custa um inventário? Muitas vezes as pessoas não têm muita noção disso, só vão ter noção no dia que efetivamente precisarem passar por esse processo. O inventário no Brasil, ele custa em média de 20 a 40% sobre o valor do patrimônio atualizado deixado pelo falecido. Né? E de onde você tirou esse percentual? Bom, esse percentual de no mínimo 20% é porque você tem que pagar as custas do processo, os emolumentos, diversas certidões precisam ser tiradas, né? E muitas certidões delas são pagas. Os honorários advocatícios, porque você precisa estar assistido por um advogado, seja o inventário judicial ou o extrajudicial, feito através do cartório de notas. E esses honorários variam aí, vai depender de profissional a profissional, mas tem uma variação de 5 a 15% sobre o valor da herança. E o que também pesa muito nesse valor do inventário é o imposto que incide sobre a herança, que é o ITD ou ITCMD, como é chamado em alguns estados. Ele é um imposto estadual, cada estado vai trabalhar com uma alíquota, mas a alíquota máxima que hoje os estados podem estabelecer é de 8% sobre o valor atualizado. Ou seja, não interessa por qual valor que aquele falecido comprou um bem, seja móvel ou imóvel, e há quanto tempo ele comprou. O que vai valer para o Estado é qual é o valor atualizado daquele bem no momento da abertura do inventário. É esse o valor que o Estado vai levar em consideração e vai tributar em cima disso. Hoje, no Rio de Janeiro, por exemplo, esse tributo ele tem uma alíquota progressiva que vai depender do valor que você está herdando, o valor desse patrimônio, e ela varia de 4% até 8%, que é o teto máximo. E quem define esse teto máximo? Esse teto máximo ele é definido pelo Senado Federal através de resolução. Hoje, o que está vigendo no Brasil é de que os estados só podem chegar a uma alíquota de no máximo 8%. Porém, né, nesse país que nós vivemos, que é o país do imposto, da tributação, e por incrível que pareça, o Brasil ainda é um país que tributa pouco sobre herança se você comparar com outros países da Europa, Estados Unidos, Canadá, Suíça, França, que tributam de 40% a 60% sobre o valor da herança. O Brasil ainda está ali na alíquota dos 8%. E no Senado Federal já tramitam algumas resoluções que visam majorar esse imposto, ou seja, o teto desse imposto, né, para até 20%. Essas são as resoluções que tem hoje lá tramitando. E basta uma aprovação do Senado Federal, não precisa de ser das duas casas legislativas, não precisa de sanção do presidente da República, basta o Senado Federal aprovar uma dessas resoluções que esse imposto vai ser majorado, o teto dele, e aí os estados vão poder então majorar o teto que cada estado trabalha, né? E não tenha dúvida de que mais dia, menos dia, não sei se daqui 1 ano, 2, 10 ou de repente semana que vem a gente vai abrir o jornal, o WhatsApp, né, as redes sociais e vai se deparar com uma notícia de que o Senado Federal agora majorou a alíquota do ITD para 20, 25, 30%, sabe lá Deus qual é o percentual. Exatamente.
Então, hoje, o mínimo que você gasta para o inventário é de 20% sobre o valor do patrimônio. Esse é o valor mínimo. Então, se a gente considerar aí que uma pessoa falece e deixa um patrimônio de 500 mil reais, você vai pagar no mínimo 100 mil reais só para o inventário. 1 milhão de reais, você vai pagar no mínimo 200 mil reais só de inventário. E quem vai pagar isso? Os herdeiros, ou seja, quem vai receber esse patrimônio é que vai ter que pagar antecipadamente e na maioria das vezes à vista, porque as possibilidades de você dividir esse tributo, né, do ITD são poucas, em poucas vezes. Então você, antes de receber o patrimônio do falecido, você já tem que estar com tudo pago. Os honorários advocatícios, o advogado contratado, as custas judiciais ou extrajudiciais pagas e, além de tudo, o imposto, que é o que mais pesa, né, nesse processo do inventário. Então, gente, eu acho que aqui não resta... Exatamente, não resta dúvida de que alguma coisa você precisa fazer para os seus herdeiros, né? Todo aquele patrimônio que você durante uma vida inteira trabalhou para constituir, né? Não vai ser perdido pelos seus herdeiros, porque o que acontece hoje é o quê? 80, 90% das famílias brasileiras, os herdeiros não dispõem de um valor de 20% sobre o patrimônio de um patriarca, de uma matriarca que deixou para eles herdarem, não vai dispor desse valor para poder pagar efetivamente o inventário. O que eles fazem, né, sem outra opção, é se desfazer de algum desses patrimônios, ou um patrimônio pessoal do próprio herdeiro, ou pegar um empréstimo junto a uma instituição financeira, ou, que é pior, se desfazer daquele patrimônio que o seu pai, a sua mãe lutou uma vida inteira para poder constituir. Você tem que vender, alienar para poder pagar o inventário. E quando você faz isso, você vai fazer a venda desse imóvel com deságio. Você não vai conseguir vender pelo valor que ele custa hoje no mercado. Você vai ter que vender um pouco mais barato, é porque você quer o dinheiro mais rápido. Então você vai ter que aí vender por um valor abaixo do mercado, vai perder então parte desse patrimônio. Por isso que a gente fala, o inventário pode chegar até 40%, 50% do valor do patrimônio. Então, se você herda 1 milhão, no final das contas vai para o seu bolso 600 mil, 500 mil, não vai 1 milhão para o seu bolso como herdeiro, né? Essa que é a grande verdade, nua e crua e objetiva, é isso. Então, Doutora Ana, olha, eu adorei que você estivesse trazendo esse assunto, porque realmente, por ignorância mesmo, né, eu vou ter que passar meus patrimônios no nome do meu filho, para acabar com essa história de inventário. Então, e aí, para você poder, vamos dizer assim, fugir, né, desse inventário, é o quê? Você não precisa ter o seu patrimônio que você tem hoje em nome da sua pessoa física. Você pode fazer um planejamento patrimonial da família, tá? E aí existem diversos institutos que podem ser utilizados. Um deles, como você disse, é a doação de bens em vida. Só que, Marinês, eu sinto lhe dizer, a doação de bens em vida, mesmo que você coloque lá uma reserva de usufruto para você, que está doando para o seu filho, ela também é cara, Marinês, porque vai incidir o mesmo imposto, o mesmo ITD que paga na morte, você paga na doação. Os mesmos 8%, né, lá no inventário, você vai pagar aqui na doação. Vai ser um pouco mais barato, porque você não vai precisar de um advogado, né, não vai precisar pagar honorários, não vai precisar pagar custas judiciais, mas você vai ter despesas com cartório, vai ter despesas com registro dessa doação e também vai ter a despesa com o imposto que você vai ter que pagar, né? E hoje o que tem de mais moderno, avançado e econômico no planejamento patrimonial é a holding familiar. Muita gente já ouviu falar, mas não sabe bem o que é você montar um sistema de acordo com a necessidade daquela família, né? De maneira que você, dentro desse sistema, você vai ter um conjunto de células ou apenas uma que vai funcionar como uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica na qual você vai ser o sócio, você vai levar o seu patrimônio pessoal, seus bens, móveis, imóveis, veículo, casa, apartamento, para dentro dessa pessoa jurídica. Então você não vai ser mais o proprietário daquele bem imóvel, você vai ser proprietário de uma empresa que vai ter então a propriedade desses bens. Aí você vai poder administrar da melhor maneira possível essa empresa, de uma maneira econômica. Doutora, eu quero te pedir um favor, porque eu acho que essa criação dessa holding é super importante a gente falar sobre isso, porque hoje
Exatamente. Mas existe esse viés da holding. E como o nosso tempo já esgotou, eu gostaria que você trouxesse esse assunto novamente, focado na holding, nessa formação, porque eu estou interessada, tá bom? Sim. Então, eu gostaria... Pode ser numa próxima vez? Pode. Inclusive, eu queria deixar aqui que eu vou estar fazendo uma palestra online e gratuita para quem está ouvindo e quiser se inscrever no dia 6 de julho, tá? É só fazer a inscrição, vai ser só para os inscritos, mas vai ser online e gratuito, onde eu vou explicar todo esse procedimento para tirar as dúvidas das pessoas, tá? Eu vou deixar aqui meu site para quem quiser fazer a inscrição, é palestra.anacarolinatedoldi.com.br. E eu também estou nas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Só digitar meu nome lá, Ana Carolina Tedoldi, que vocês me encontram. Lá tem o WhatsApp, endereço, telefone, manda direct, que eu mando o link para fazerem a inscrição nessa palestra, onde eu vou estar explicando tudo no dia 6 de julho. Muito obrigada, doutora Ana Carolina. Eu vou participar da sua palestra, minha Obrigada a você. Bom dia.